Boas-vindas! Vamos pensar um pouco? Somos Matheus e Lincoln e esse é o 15 para 1. É um quadro do Peripacast onde conversamos com um pesquisador sobre sua opinião em assuntos do cotidiano. Nesse episódio contamos com a participação especial de Bruna Rocha. Ela é jornalista e fundadora da plataforma Semiótica Antirracista, mestre e doutoranda em Comunicação e Culturas Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, onde investiga, a partir de uma interlocução entre comunicação e psicanálise, os modos mediatizados de subjetivação em circulação no Instagram. Seu percurso em psicanálise é a sua atual história de amor, que teve início com a análise pessoal e, a partir da relação com o próprio sintoma, passou a estudar teoria psicanalítica e hoje está em vias de aproximação com o Fórum de Campo Lacaniano. Bruna, bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite com tanta prontidão. Obrigada, Lincoln. Eu que agradeço. O tema que você traz pra gente é um tema que a filosofia se debruça, balbucia e se debate, né? Que a gente nunca consegue chegar a uma resposta e existem milhares delas. Bom, o amor é esse tema que atravessa a nossa construção social e pessoal também, né? Afinal de contas, somos sujeitos culturais que somos forjados a partir do laço com o outro. Existe, por outro lado, uma castração da possibilidade de amar ou mesmo da experiência de amar. Então, a gente vive um sistema que mercantiliza o amor enquanto produto e inviabiliza o amor enquanto experiência. É um tema extremamente batido, assim, do ponto de vista até mesmo banalizado, do ponto de vista da cultura popular. Então, nos romances, as novelas, a gente vê aí uma enxurrada de discursos que, inclusive, nos constituem também, né? Acabam se emaranhando, se enraizando na nossa experiência de vida, porque a gente é forjado nessa teia de linguagem, como diz o Eliseu Veron, fragmentos de um tecido, nesse tecido social que é tecido por linguagem, por palavras. O amor foi naturalizado durante muito tempo a partir de um padrão do amor romântico ou do amor cortês, como diria alguns da filosofia, na psicanálise também, mas que sempre teve aí, correndo às margens, abordagens outras que pensam o amor a partir de outros paradigmas. Com certeza, perfeita. Amor, ele é um tema muito complicado, né? Como eu tinha mencionado no começo. A gente tá num momento político, social, bastante vulnerável em relação ao que a gente clama por amor, em os momentos que a gente clama por amor. Várias facetas que o amor representa também socialmente, solidariedade, enfim. E além também dos estigmas diversos que a gente enfrenta em relação ao amor monogâmico e todos esses microtemas que a gente encontra dentro do amor. Por onde a gente começa nessa conversa de hoje, Bruna? Por qual ótica a gente vai olhar para esse amor? Por uma ótica, antes de tudo, não toda. Então, quando a gente pensa qualquer perspectiva totalizante dessa experiência não me interessa. A gente parte de uma ótica não toda, que é lançamos um olhar. E eu acho que esse convite surgiu muito a partir do curso, né, que eu estou propondo. Eu estou propondo um mini curso de nome Amor e Política, um percurso conceitual de Lacan a Bell Hooks, em que eu vou convocar essas duas abordagens, a meu ver, subversivas, para uma reflexão sobre o amor que não deixa de impactar a nossa forma de amar. Não só pensar, o amor é muito mais complexo, né? Pensar o amor ou pensar sobre o amor não nos livra de vivê-lo em sua intensidade, em sua dimensão do real, né? Que é o que Lacan chama de real, é aquilo que nos atravessa a revelia da nossa vontade, a revelia da cultura, a revelia de tudo. Então o amor, ele tem uma dimensão, sim, feroz, uma dimensão pulsional na nossa experiência, mas também tem um conjunto de desdobramentos sociohistóricos e políticos também em torno dessa ideia de amor, que podem se deslocar dessa experiência profundamente singular e subjetiva para um projeto político libertário, emancipador. E aí que eu chego na pesquisa da Bell Hooks, também como pessoa negra. O debate da afetividade, o debate do amor, ele está muito casado também, né, com uma perspectiva de emancipação da população negra, uma perspectiva de desmonte, de combate ao racismo, de construção de uma sociedade sem racismo, né? E são muitos temas que transversalizam essa discussão.
Então, pensando nessa verdade não toda sobre o amor, eu acredito que a gente começa aqui buscando um olhar mais subversivo. E o que seria esse subversivo, né? Também não tem uma fórmula. Tem me incomodado muito uma contra-hegemonia impositiva de modelos. Eu vejo que tem uma discussão sendo feita sobre amor nas redes sociais. Eu, particularmente, não gosto muito de uma discussão sobre amor que se resume a monogamia e não monogamia. Eu acho muito... Acho que isso aí diz muito... É muito sintomático dessa época que nós vivemos, né? De consumo e do que está em jogo. Sempre é uma questão de número, de quando eu acho que é muito mais embaixo, assim, o buraco das relações, né? Tenho entendido isso a partir também da minha própria experiência, né? Falo aqui a partir do meu lugar. Então o amor é central na minha vida, sempre foi. Desde a sua falta até a sua exacerbação. A experiência de falta do amor que muitas pessoas vivem, a experiência de uma certa dificuldade com as vivências do amor ao longo do período ali constitutivo, da infância, né? É algo que gera uma demanda também muito grande. Então eu chego na análise por amor. É o amor que me leva para análise, para o setting analítico, para o divã. Então é de um processo de muito sofrimento, uma jovem saudável, aparentemente, assim, tudo certo, e muita dificuldade ali nas relações, muita dificuldade em sustentar o laço. E foi assim que eu fui parar na análise. E aí na análise eu percebi que tinha muito engano na minha própria ideia de amor e no meu entendimento, na minha própria vivência. Obviamente atravessada, né, por esses estereótipos, por esses marcadores discursivos do amor romântico, toda essa ideia de que o outro virá para nos salvar, que vai vir um outro, vai vir uma pessoa certa, a ideia da pessoa certa, a ideia da alma gêmea. E é claro também que aí essas fábulas da modernidade em torno do amor, elas não nascem do nada, né? Quando a gente vai para pesquisa, para a própria experiência clínica na psicanálise, para o que o Lacan produziu, o Freud produziu, a gente vai ver que de fato a fábula do amor, ela nasce a partir da falta constituinte da experiência humana. Então a experiência humana é atravessada por uma falta, por um vazio, né? Que aí o Freud vai ter uma visão ali muito pautada na questão do Édipo, né? Da relação com a mãe. O Lacan já vai trazer mais uma leitura a partir da experiência entre real, simbólico e imaginário. Sim, existe essa falta que atravessa a experiência humana. Então, de algum modo, o amor, ele tá ali, né? Ele tá numa tentativa de suprir essa falta. Ele tá ali numa tentativa ele tá relacionado com essa falta, na verdade, né? Tem esse amor por demanda e esse amor, a fábula do amor romântico, que vai prometer, supostamente, de fato, complementar essa falta. É aí que nasce o mito da alma gêmea. E esse mito da alma gêmea, ele é baseado do mito lá do Aristófanes, de que antigamente o ser humano ele tinha 3 sexos, né? Feminino, masculino e hermafrodita, e de repente a partir de uma maldição, algum deus corta ele no meio, e aí as partes ficam vagando por aí em busca da sua cara metade. Então bebe um pouco daí esse mito do amor romântico, da alma gêmea, de que uma relação ideal, uma relação boa é a relação do encaixe perfeito, e esse, na verdade, a busca por esse encaixe perfeito é a própria degradação do amor enquanto possibilidade de ser um elo real para a construção de laço e até mesmo para a produção de um outro processo social, como a Bell Hooks propõe. Apesar de serem tradições muito distintas, eu tenho encontrado muitos pontos de conexão, assim, né? Quando a Bell Hooks vai falar do amor como prática, né? Do amor como ato, do amor como ação, ela está convocando uma desidealização desse amor romântico. Tá a pessoa ali dizendo que ama e não consegue materializar isso numa ética.
Então, tem ali na proposta da Bell Hooks, tanto no É Tudo Sobre Amor, quanto no texto que eu recomendo para todo mundo, que é o Vivendo de Amor, ela está convocando muito mais do que uma prática, ela está provocando uma ética, ela está convocando uma ética, né? Uma ética do amor. E o que é essa ética do amor? O que são essas ações também, né? Não são ações que são para comprovar alguma coisa. Ações como nós pensamos a ação nesse sistema capitalista, nessa ética do consumo que vivemos. A ação esperando reação, a ação para barganha, a ação que eu te amo e por isso eu faço tudo por você e para que você me dê algo ou faça algo. E não é essa a pegada da Bell Hooks. A Bell Hooks está falando do amor como prática, mas é uma prática profundamente imbricada com uma ética de coletividade, de respeito, de lidar e conviver. Tem um trecho interessantíssimo que eu acho até que eu sugeri, o livro não está aqui na minha frente agora, mas que ela vai falar sobre se haver com o desamor que existe em nós. Isso é muito bonito e é muito psicanalítico também. Não sei se a Bell Hooks tinha também laços ali com a psicanálise, eu não sei. Na perspectiva psicanalítica, especialmente a lacaniana, amar é dar aquilo que não se tem para alguém que não quer, que seria ali o primeiro aforismo do Lacan, e que diz respeito a isso, do amor como uma experiência que atravessa e que ultrapassa até mesmo a nossa constituição de identidade, até mesmo aquilo que nós temos como predicado. Para Lacan, o amor, ele se realiza a partir de um encontro à falta de um e a falta do outro. Eu não tenho aquilo que te falta, mas eu tenho aquilo que me falta para te oferecer. É a minha falta que eu tenho para te dar. Por isso que amar é dar o que não tem. É bonito, né? Eu acho lindo. Você fala sobre trabalhar nesse sintoma, que é um sintoma seu, um sintoma da sua experiência enquanto pessoa que ama, em pessoa que sente o amor ao longo de toda a sua vida. Mas como é trabalhar em psicanálise, em comunicação, olhando pra si mesma nessa experiência ainda com outras pessoas que são tão sintomáticas quanto você? Como é essa experiência, nessa vivência de entender o amor dos outros, olhando também pro seu? Olha, entender o amor dos outros, eu tô cada dia mais desistindo de sair, viu? É bem difícil, assim. Amar é uma experiência profundamente singular, ainda que existe uma dimensão social, sociodiscursiva do amor. Não é à toa que alguns corpos são incompreendidos socialmente como dignos de amor e outros não. A gente não pode de forma alguma abrir mão desse entendimento e dessa crítica, porque como o amor ele é costurado, alinhavado socialmente no discurso, também e vendido como uma experiência de sucesso, de felicidade e tudo mais, o amor acabou virando uma moeda. Então, você ter um relacionamento, você constituir uma família dentro desse paradigma que nós vivemos, ocidental, burguês, capitalista, acabou virando algo que se conquista, que se deve conquistar para se sentir completo, se sentir feliz, se sentir pleno, né? Isso é uma construção social e dentro dessa construção social há uma desigualdade abissal do ponto de vista de raça e de gênero também, né? Porque muitas vezes, de uma maneira geral, pelo fato da sociedade castrar discursivamente esse tema da vida dos homens e sobrecarregar a vida das mulheres, nós mulheres acabamos nos ocupando dessa pauta, né? Tomando essa pauta de uma maneira muito cansativa, assim. Eu diria assim, não os outros, mas algo que para mim é muito caro, não necessariamente como um lugar de entender, mas um lugar de trocar com mulheres, especialmente mulheres negras, tem sido para mim um processo assim na minha vida que faz toda a diferença no meu processo de elaboração sobre o amor, sobre a minha vida e sobre a minha capacidade de amar também, né? Inclusive essas mulheres, né? Esse movimento de auto-amor no sentido assim de um amor revolucionário, construído na luta, construído a partir da partilha de uma visão de mundo, a partir da partilha de dores, né, da dororidade, e o quanto, principalmente a poética de
mulheres, e sobretudo de mulheres negras, tratam de maneira muito cortante desse tema e dessa experiência, como ela toca na carne. Então, por exemplo, recentemente anteontem, eu li o livro de uma intelectual, uma professora aqui da Universidade Federal da Bahia, Ana Luísa Pinheiro Flausina, e eu falei para ela: Ana, eu podia ter escrito essas cartas. É um livro de cartas, chama Utopias de Nós Desenhadas a Sós. E tem, de fato, se há um reconhecimento, se há um processo de identificação tão forte nessas narrativas que circulam da experiência amorosa, significa que há um traço, de fato, de organização do social que acaba atravessando essas experiências tão íntimas e singulares. Então, é algo que não dá para perder de vista, mas é a contribuição da psicanálise na minha vida, né? A nossa capacidade de agência sobre esses padrões, sobre essas repetições que nos cercam e parecem às vezes até que nos amaldiçoam, porque já estão aí há tanto tempo e que nós reproduzimos às vezes de maneira inadvertida, que de fato a gente pensa: nossa, que sensação de impotência. Então é isso, tá inviabilizado, essa sociedade é ruim demais, as mulheres negras tendem a ficar sozinhas, for mulheres negras intelectuais mais ainda, e tal, e tal, e tal. E isso pode levar num lugar de muita dor e também de paralisia. Então eu acho que não necessariamente uma perspectiva de entender, mas a partilha, por isso que eu acho tão importante ter espaços falando sobre o amor, que o amor esteja nessa agenda política, nessa agenda pública, porque ter espaços para falar sobre isso, para colocar isso na fala, para trazer nossas angústias para a palavra, eu acho que é muito importante para que a gente consiga alinhavar novas experiências, né? Novas possibilidades, alternativas. E isso não significa um amor absolutamente idealizado, né? Não podemos sair de uma idealização para outra. Amar, como você mesmo disse, é complexo, é complicado, porque diz respeito à nossa falta, diz respeito a um lugar muito íntimo de cada um e a forma como nós nos conectamos com o outro. E isso sempre vai ser complexo, mas a gente acredita que desmontando alguns mitos, esvaziando alguns padrões, a gente pode abrir, né, um vir a ser muito mais imprevisível e inovador do que o que a gente tem hoje. Porque o que a gente tem hoje está tão fadado ao que já era, que a gente inviabiliza a nossa própria ideia do vir a ser. Então, e aí eu gosto muito do que o Lacan traz, né, sobre isso, né? E o que faz o amor de fato acontecer é uma conexão entre o vazio, entre o que falta em mim e o que falta em você. E se cada experiência também demanda uma singularidade, eu não posso ter a mesma caixinha, a mesma forma, a mesma fórmula a priori. Isso não é amar. Amar é estar disposto a construir um algo com alguém. Não, esse é o meu jeito e venha quem me aceitar. Isso não existe. Só vem quem aceitar quem estiver disposto a se descaracterizar enquanto sujeito. E, portanto, dificilmente haverá laço. Você tem uma pessoa mandando e a outra obedecendo e a outra abdicando da sua posição de sujeito e seguindo. Dificilmente isso será sustentável. Embora até que se sustenta, a gente vê aí padrões bem complicados de relacionamento desses modelos hegemônicos que acabam se mantendo, né? Mas vai saber por que também se mantém, né? A base de quê? E aí, só cada um para dizer. Você está ouvindo 15 para 1, com a participação especial de Bruna Rocha. A gente teve alguns episódios também que falaram um pouco sobre biopolítica, sobre necropolítica no Brasil, inevitavelmente falando sobre racismo institucional. E aí, recentemente, a gente teve um caso, um reality show brasileiro, de uma mulher negra também que sofreu alguns gatilhos, dado algumas consequências, e surgiram inúmeras publicações no Instagram, Facebook, sobre justamente esse tema que você mencionou algumas vezes, que é a solidão da mulher negra. Uhum. Como você mencionou, alguns corpos, eles são menos amados, eles tendem a ser menos amados e mais solitários. Como a gente visualiza esse impacto social tão grande, isso falando numa visão um pouco mais psicanalítica, nessas pessoas? Como essa falta
falta de amor, essa negação de amor, afeta a construção de amores possíveis futuros? Afeta completamente, né? A gente cresce achando que não merece ser amada. Eu estava, inclusive, conversando com uma amiga, né? E uma amiga um pouco mais griot do que a gente, que deve estar com seus 60, 70 e poucos anos, uma grande amiga, mais jovial do que a gente, mas ao mesmo tempo com essa história na Terra para contar. E ela falando, eu não sei ser amada, até hoje eu não sei. Quando vem o amor, eu boicoto, assim. Então a gente vive um pouco essa experiência também paradoxal, porque acaba se entrando no lugar também de gozo com esse desamor, porque é o que tem, né? Então a gente vai manejando essa falta e essa ausência e esses abandonos, essas rejeições consecutivas e muitas vezes nos vemos de fato paralisadas e completamente submersas numa posição de muito sofrimento e quase que inanição, assim, uma sensação de que não dá para fazer nada. Eu acho que não tem jeito, né? A gente não consegue mudar o que aconteceu antes. Nós temos que dar um jeito, nós temos que nos haver com o que está para vir, nós temos que nos responsabilizar. E eu acho que as mulheres negras, de maneira geral, enquanto grupo, intelectuais negras, o feminismo negro enquanto corrente de pensamento, já faz isso muito bem, que é traçar um caminho, colocar energia de movimento nessa história. Então, por um lado, eu acho que as consequências são enormes, mas existem outras águas rolando, existem outras águas correndo por esse rio. E existem águas também de quem da gente se haver com essa solidão. Inclusive, a partir desse lugar de solidão, produzir um outro jeito de fazer laço. E é muito duro ter que construir algo da dor, é muito duro ter que construir algo do sofrimento. No entanto, é o que tem para fazer. Então, se há uma história de dor, se há um histórico de dor, se há um histórico de rejeição, o que a gente precisa, primeiro, obviamente, o que a gente precisa fazer de uma maneira geral, de uma maneira social, política, é continuar denunciando e mostrando o quanto essa hegemonia estética, né, da branquitude, da brancura, o quanto essa hegemonia racista, né, o quanto o racismo ele não faz nenhum sentido, ele não, é claro, faz sentido porque mantém poder, mantém gente ganhando e mantém gente sendo violentada, mas existe um caminho aí de desconstrução, né, de implosão do racismo, de afirmação dos corpos negros e não brancos de maneira geral, luta mesmo por equidade, né, equidade étnico-racial e pelo desaparecimento, né, desses discursos do estereótipo, das imagens de controle. Então, há uma luta histórica para subverter essas imagens de controle, que inclusive tem trabalhos importantíssimos, como a tese Branca para Casar, Mulata para F e Pretas para Trabalhar, né? Então persiste ainda no imaginário essas imagens de controle, e essas imagens de controle sobre as mulheres negras vão se movimentando. Então a Patrícia Hill Collins vai trazer ali no livro Feminismo Negro que ela tem, sobre quantas imagens de controle circulam, inclusive as imagens positivas, né? Por exemplo, a imagem da intelectual negra que é tida como frígida, porque ela é feminista, porque ela é muito crítica e porque ela nunca vai conseguir ficar com ninguém, porque ela é muito crítica nas suas relações. Então, são tantas imagens de controle, e eu acho que a nossa experiência enquanto sujeitos é algo que pode ser muito libertário. Pode e é profundamente disruptivo, inclusive. Porque se as imagens que circulam socialmente tentam nos controlar, nos reduzir, nos redimir, cabe a nós e somente a nós subvertê-las, romper com elas, mostrar que nós deslizamos, que nós extrapolamos, que nós não cabemos nessas bordas. Mas claro que hora ou outra a gente vai incorrer e vai reproduzir e vai até se reconhecer nessas imagens. Então eu acho que há um movimento
dolorido de abrir a ferida da rejeição, de abrir a ferida da solidão, mas acho também que há um movimento muito bonito de dar dignidade a essa solidão, de dar dignidade a essa ferida, a essa dor, e fazer dela um esteio, uma cama onde nós possamos forjar novas experiências e acreditar coletivamente e singularmente também que nós podemos amar e ser amadas. A questão do amor, dentro desse ponto de vista social, ela de fato vai ser muito demarcada racialmente no Brasil e em outros lugares do mundo, mas a verdade é que, para além dessa questão, tem muita experiência fracassada, digamos assim. A experiência hegemônica do amor, ela fracassa não só para a população negra, que não... Até porque, enquanto população negra, enquanto povo, enquanto corpos dissidentes, divergentes desse sistema, antissistêmicos, vidas e ideias antissistêmicas, a gente não deve também lutar para reivindicar um modelo ou um tipo de amor que também não está dando certo, né? Que também já está fracassado, que não faz mais ninguém feliz, assim. Então, de fato, é um caminho muito profundo de caminhar, mas eu nem acho que quando nós construímos uma sociedade melhor, sem racismo, a gente vai ter também experiências absolutamente tranquilas e acomodadas de amor. Eu acho que já limparia o meio de campo para outros jogos possíveis, outras jogadas. Serão complexas também, que serão tensas, que terão sofrimento, como diria Freud. Quem ama sofre, quem não ama adoece. Então há uma dimensão de sofrimento no amor, não desse sofrimento religioso, do sacrifício e tal, mas de um sofrimento muito mais profundo, existencial, filosófico. Amar significa olhar para a própria falta, e olhar para a própria falta dói. É bom ter essa dimensão, ainda mais como mulher negra falando sobre isso, né? Pra gente dar uma continuidade, a gente tá, de maneira geral, falando de um amor bastante, como você mesma mencionou, não todo, né? Um amor que ele perpassa muitas definições, muitas questões. E recentemente também, uma das redes sociais, também uma pensadora psicanalista do Brasil, ela mencionou uma frase que eu fiquei bastante intrigado, na verdade, ainda mais dada a filosofia. Não vou parafrasear, mas é algo como: quem duvida que ama, não ama. E aí eu fiquei me questionando sobre essa frase, porque a questão, de fato, ela busca um sentido racional nesse sentimento. Não sei se racional seria a palavra. Se você quer saber o que eu acho sobre isso... Por favor. Eu nunca duvidei, então eu só posso falar por mim. Eu não consigo universalizar assim, talvez não tenha o acúmulo dela para chegar nessa máxima. Eu diria assim, quem ama sabe que ama. Então é quase que dizer a mesma coisa de outro jeito. Agora, claro, existe um engodo do amor, porque o amor tem essa multidimensionalidade. Tem essa dimensão da fantasia, tem a dimensão do imaginário, tem a dimensão da criação, tem a dimensão da projeção. Eu tenho uma dificuldade também em pensar que isso é amor e aquilo não é amor. Porque cada um ama a seu modo. Cada sujeito, o amor é a forma que o sujeito tem também de fazer laço com o outro. Então, inclusive, nem todo amor vai ser bom. O amor, essa ideia de amor puritana, né? Essa ideia de amor, eu gosto muito. É isso, quando Bell Hooks traz o amor como utopia também, né? Como potência revolucionária, principalmente pensando nesse circuito dos afetos, que inclusive o Vladimir Safatli vai dizer. Quando você pega o Vladimir Safatli, né, em circuito de afetos, e pega a Bell Hooks, você fala, olha, é isso aqui, sobre isso que ela está falando. O Safatli vai dizer, toda a sociedade, o Estado, a política não passa de circuito de afetos. Toda a gramática do social passa basicamente pelos afetos. Há uma pretensão positivista de objetivar, que não deixa de ser uma castração coletiva da nossa dimensão profundamente pulsional, né? Então essa racionalidade toda, não é à toa que o Freud vai ser tão rejeitado, né? Porque ele traz à luz essa natureza pulsional da humanidade que desestabiliza
essa fantasia, a fábula da razão. Por isso que eu não sei se, necessariamente, numa pegada racional. Às vezes o discurso psicanalítico parece um pouco, porque a gente se acostuma a ver, a gente está tão acostumado a ouvir teoria e elaboração intelectual teórica a partir dessa lógica da ciência como uma verdade ali verificável e tudo mais, que a gente acaba achando às vezes que o discurso psicanalítico ele é assim, mas não é. Embora tenha um rigor e uma prática clínica e uma tradição e uma densa produção teórica, né? Freud, Lacan e tantos outros. A psicanálise não vai por essa via do racional. Pelo contrário, essa via de racionalizar o amor nada mais é do que uma forma de recalcar provavelmente uma dimensão profundamente desestabilizadora que esse sentimento, que essa emoção, essa paixão está ali desempenhando na vida desse sujeito. Então, às vezes o sujeito que quer demonstrar uma maior frieza sobre o amor é aquele que mais sente, porque às vezes é inversamente proporcional, né? Essa coisa da superproteção. Mas assim, eu não sei qual foi esse vídeo, qual foi o contexto, que quem duvida que ama não ama, mas eu concordo inclusive numa linha da própria ideia da racionalização. Porque quem duvida que ama, quem tem a capacidade, de fato, onde a gente tem a capacidade de trazer para a racionalização é onde o amor não está. O amor não está nesse lugar. O amor está no lugar que escapa dessa racionalização. Não significa que isso justifica uma prática completamente passional, desconectada de uma razoabilidade. Não estou falando isso, não é sobre isso. É sobre dizer que há uma tentativa também de intelectualizar demais essas emoções, né? Tentar trazer, tentar entender, tentar dar sentido à própria, ontologicamente, elas são o não sentido, né? Inclusive, eu queria recomendar um texto maravilhoso da Dominique Fingerman, que é Amar Adentro. E ela vai começar o amor padeçant, o seu passo de sentido, deriva desde um padecer, ou seja, um não sentido original. Então, não faz sentido. A ideia de tentar fazer sentido, de fato, é quando você vai se afastando do amor e vai tentando construir uma razão sobre aquilo, construir uma justificativa. E aí entra até numa ideia de um amor muito pragmático também que a gente vive hoje, né? Uma ideia de amor muito pragmática. Como assim você ama aquela pessoa? Aquela pessoa é uma fracassada. Aquela pessoa não tem nada para te oferecer. Como você ama ela? Porque o amor não é sobre isso. A gente até queria que fosse, né? Mas não é. Nesse sentido que você diz sobre a racionalização do amor, a filosofia praticada enquanto ser que ama, racionalizando sobre o que sente, decairia nesse âmbito que você mencionou agora? Não, eu digo num sentido mais metafísico, mas pensando no amor enquanto esse objeto de estudo, esse objeto de descrição, essa descrição mesma, fazer esse trabalho de descrever o amor, ele é meio anti-amor nesse sentido, da racionalização do amor? Mas não é necessariamente... O Freud, ele até tinha um olhar um pouco mais racionalizador. Não é nem racionalizador, mas de dizer que isso é, né? O Lacan, por exemplo, já não conseguia. O Lacan ele só consegue trazer algum tipo de ordem de definição sobre o amor através de aforismos, né? Então, tem dois aforismos que são, assim, as definições de Lacan sobre o amor. E um é: amar é dar aquilo que não se tem para alguém que não o quer. Ele explicou pra caramba, né? É quase que um nó na linguagem. E depois, anos 20, sei lá quantos anos depois, ele vai trazer o segundo aforismo: peço-te que me recuses o que te ofereço, porque não é isso. Então, eu acho é possível haver uma incursão e diversas incursões, diversos percursos. Pensar sobre o amor não necessariamente é racionalizar. Aí eu tenho que convocar Muniz. Temos que pensar na Go, o amor. Pensar na Go é pensar para fora dessa cientificidade ocidental que é esgotar,
formas e formas de pensar. O amor não se pode ser pensado, o amor não é... Eu acho que é anti-amor pensar o amor numa perspectiva de esgotá-lo ou de esmiuçá-lo num lugar de tentar dizer o que é, porque nunca vai chegar. É uma ilusão querer isso. Agora, o amor como via de potencializar o desejo de saber, isso aí é interessante. É por isso que eu sou apaixonada pelo Lacan. Primeiro, amar é dar o que não se tem a alguém que não quer. Uma pessoa vai pegar isso, vai botar debaixo do braço e vai para casa dizendo que sabe o que é amor? Não, ela vai querer ler a obra de Lacan inteira para tentar entender, ainda assim não vai. Porque o que ele faz é provocar abertura. É sobre isso, assim. E do mesmo modo, Bell Hooks também não esgota. Ela diz amar cura. O amor como prática de liberdade, o amor como prática de emancipação. Através do amor que é possível construir de estratégia política. Mas ela não está dizendo o que é o amor. Então, eu acho que o amor pode ser e deve e é e seguirá sendo esse tema, essa questão, essa dimensão que provoca o nosso desejo de saber. Mas o desejo de saber não necessariamente e definitivamente não é um desejo de esgotar o saber. É um desejo de seguir buscando. Você está ouvindo 15 para 1, com a participação especial de Bruna Rocha. Estava pensando numa relação bem interessante da questão da linguagem, né? A gente está falando somente o tema que a Bruna traz, sobre amor e política, né? E eu acho que dentro dessa dupla a gente pode pôr como tríade a linguagem. O Fanon, né, ele tem uma frase que é bem marcante, assim, que muita gente usa para trazer alguma introdução para ele, que é a frase que fala sobre a linguagem, né? Essa constituição racial da linguagem. Falar é sempre falar para um outro. Que ele está discutindo toda a problemática do estigma, né, da oralidade com as pessoas negras e remetendo a uma tradição afrodescendente, se a gente pode dizer assim. E aí ele vai dizer, né, que falar é falar para um outro. E aí como essa relação, ela tem íntima estrutura, ou talvez a gente possa encontrar alguma coisa no que a gente está falando sobre o amor, como a linguagem, o amor como uma linguagem construída, né? Tanto que para dar significância é difícil, porque a própria palavra amor já se expressa. E aí trazendo o que a Bruna tinha falado lá no começo, né? Mas é como toda essa relação de linguagem, né? Ela tá sempre imbricada, que a gente fala de amor. E aí, como o Lincoln disse agora, no fim, sobre racionalizar, trazer uma racionalização, né? Até como pensa na filosofia, como talvez algo que não consiga acessar definitivamente numa conceituação de amor, trazendo a Lélia Gonzalez, no texto dela, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, ou ocidental, se não me engano, mas ela traz os dois conceitos, né, de memória e consciência. E ela faz a crítica da consciência com base na memória, né? E aí eu acho que a memória, pensar a memória, como a Lélia Gonzalez traz, é pensar a questão do afeto, né? Da marcação aí que esse amor traz. Relacionar aí com esses intelectuais negros, né? Interrelaciona, né? Porque o Fanon é base para Lélia, e Lélia para Bell Hooks. Né? Tem toda essa teia aí de conceitos. E também o Lacan tá no meio dos estudos, né? Tanto do Fanon. Acho que trazer a linguagem também dentro dessa disputa entre o amor e a política, né? É muito interessante para a compreensão, né? De talvez sobre o amor, um sentimento sobre o amor. Não sei se a Bruna concorda comigo nesse caso aqui. Porque isso que eu queria perguntar como que ela pensa. Não, mas é isso, a gente está falando disso, né? A gente está falando disso, é por aí mesmo. A Lélia, inclusive, foi uma mulher também profundamente enlaçada com a psicanálise e com outros campos do saber. Eu estou num cartel agora discutindo, né, uma obra da Lélia e a partir dessa relação com Lacan, mas pensar essa questão da linguagem é central. Não há nada que escape da linguagem, só o real escapa da linguagem, o social não. O social é todo construído pela linguagem, né? E até mesmo a forma como nós nos compreendemos, nos percebemos, né? Em psicanálise a gente vai dizer que o conceito de corpo, houve uma discussão interessantíssima sobre isso num outro podcast que eu gosto muito, Papo Furado Psi, não sei se vocês já acompanham, mas eu recomendo, sobre isso, né? Sobre, em psicanálise, o corpo não é esse corpo de carne e osso, mas é um corpo de palavras. E é sobre isso também o racismo, né? É totalmente sobre isso o racismo. Não é sobre a cor da pele,
é sobre o que se diz sobre essa cor da pele. Não é a priori o corpo, não é a priori a diferença de marca. É como essa diferença é lida em linguagem. E, inclusive, tem uma música maravilhosa que eu amo muito, do Lazo, né, que é um cantor brasileiro aqui da Bahia, fantástico, dele com o professor Jorge Portugal. Ele fala: minha pele é linguagem e a leitura é toda sua. Não sei se vocês já ouviram essa música, se chama Alegria da Cidade. E é fantástica, né? A minha pele de ébano é a minha alma nua. Então, assim, é sobre linguagem, é pela linguagem que o estigma é construído e é somente pela linguagem que ele será completamente esvaziado, né? Mas é um trabalho a ser feito. Eu acho que esse papel que a comunicação pode cumprir é bem fundamental, assim, né? Nesses debates e porque é um processo, né? É um processo de mudança de olhar, é um processo de mudança permanente, de transformação permanente, né? De sair da imagem de controle para uma vivência enquanto sujeito. E com toda a conturbação que ela pode trazer, mas também com toda a liberdade que é de direito. Sem dúvida, a linguagem ela está no centro, né, dessa relação entre amor e política. Ainda que haja uma dimensão do amor, a gente sente assim como o luto, assim como a dor, assim como o sofrimento. Há uma dimensão do real que a gente não consegue nem trazer para a linguagem, né? A gente olha para a pessoa amada e fala: nossa, não tem nada que eu possa falar aqui que de fato seja equivalente ao que eu estou sentindo, mas a gente usa a palavra, mas a palavra é importante. A gente não tem, ela não é transparente, ela não significa exatamente o que é, até porque são ordens completamente diferentes de medida, né? São unidades diferentes de medida. A palavra e o sentimento é difícil, uma não pode traduzir perfeitamente a outra, mas há uma tentativa. E ao trazer para a palavra, a gente traz para o campo do simbólico, e isso tem uma força na constituição da nossa experiência. E é por isso que é tão importante afirmar, por exemplo, para crianças negras o quanto elas são lindas, o quanto elas são amadas, amáveis, né? Então, do mesmo modo que palavras ruins também constituem, marcam o nosso corpo, a ponto de provocar todo tipo de adoecimento, né? Principalmente o psíquico. Trazendo para o que a Bruna falou, fechar, né, como esse amor que não é só um amor. Desde o começo a gente está falando, mas talvez durante o processo de escuta aqui do podcast a pessoa começa a imaginar o amor somente aquilo virado ao romântico, né? E aí você falando agora em questão de autoestima de crianças negras, até na própria infância, né? Como a conscientização do amor, né, não vem à tona, né? Vem à tona a possibilidade de amar, o que é amor. E que você pode transmitir o afeto para pessoas que necessariamente não quer dizer que é amante. Eu vou agradecer muito, Bruno, a sua participação. O episódio, de maneira geral, ficou excelente. É um dos episódios mais diferentes, inclusive, se não o mais diferente que a gente já trouxe pro Peripacast. Foi o primeiro que a gente pôde, acho que, conversar um pouco e divagar um pouco também sobre um tema que é super atual, super presente, super importante. E eu agradeço mais uma vez imensamente a sua participação. E fica o convite para outras participações, assim que você quiser também. A gente pode entrar em contato com a gente, com atualizações da sua pesquisa, do seu curso também, caso você queira conversar mais, fica à vontade. Nossa, eu que agradeço a oportunidade. Enfim, a vida vai seguindo caminhos assim, também que a gente bota energia na coisa, porque assim, eu não pesquiso amor, né? Por exemplo, a gente tem aí a Ana Su e a gente tem outras pessoas que pesquisam sobre isso. A princípio, eu não há uma pesquisa assim ainda no centro, por exemplo, do meu doutorado, mas pode vir a ser. Essa aventura que eu me lancei fazer esse curso, né? Quando o episódio sair já vai ter acontecido, certamente. Para mim, essa foi a primeira. Eu fui hoje num programa de TV, já foi um teste para mim. O curso vai ser a primeira experiência mais densa de eu trazer essa articulação, né, mais conceitual mesmo.
E aqui, na verdade, hoje aqui foi um pouco do pré, né? Do que eu tô pensando em levar para o curso. Claro que lá é com uma coisa um pouco mais direcionada, mas assim, agradecer, dizer que eu fiquei super feliz. Ouvir os episódios, ouvi 2 ou 3 episódios, gostei muito, quero parabenizar, assim, de qualidade mesmo. O podcast de vocês, dá para ver que tem uma curadoria aí nos convidados, nas convidadas, nos temas, um cuidado, um carinho. Adorei, acho que precisamos trazer a filosofia e esses debates densos, intensos, profundos para esse lugar também, né? Dos podcasts, dos produtos de comunicação. Disputar um pouco aí com essa superficialidade contagiante que a gente está vivendo nesse momento. Obrigada meninos. Fico até emocionado com isso, mas obrigado mesmo. E espero que a gente possa ter ajudado com isso também. E sobre a curadoria, mérito completamente do Amaral. Maravilhoso. Ele que é o nosso cabeça por trás dos convites. Inclusive tá arrasando muito. Mas obrigado mesmo, Bruna. Agradecer também a Bruna por ter topado e trazer esse tema muito interessante aqui pra gente. E agradecer pelo carinho também. Todo esse episódio repleto de amor aqui. Eu queria só finalizar com uma citação da Ana Flausina, que é um pouco sobre política, amor e linguagem, porque que ela fala assim: queria eu que só de espada fosse feita essa guerra, mas hoje descubro que não há exército convocado sem amor. Muito obrigado, então, a todos os ouvintes que também nos ouviram até aqui. Para mais informações, outros episódios, publicações e conteúdos de filosofia ou outros conteúdos, vocês podem acessar o nosso site, peripacast.com.br, ou nosso Instagram e Facebook, @peripacast. Muito obrigado e continuem a pensar.